Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só, hoje eu comecei diferente. Gente, bem-vindos ao podcast da DLG Mídia, que além de ter um canal, um estúdio lindo, temos também aqui os podcasts da DLG. Hoje eu, Vanessa Prado, Van Tagarela para os mais íntimos, serei a host e olha que legal. Tá certo que a pegada do tagarelante não tem nada a ver. Hoje não é tagarelante, hoje é DLG Mídia. Vamos fazer uma coisa mais centrada, uma coisa mais organizada, não bagunça. Hoje estaremos falando sobre empreendedorismo, sobre um bar maravilhoso aqui de São José do Rio Preto, 8 Bits, e vamos falar com Wagner e o Márcio. Muito obrigada por terem aceitado o convite para participar aqui do podcast da DLG Mídia. E vamos começar com Wagner, depois com o Márcio, que são os proprietários aqui do Bar 8 Bits. Primeira coisa, essa pergunta eu não mandei. Quem é o Wagner? Primeira coisa, quem é o Wagner? Eu sou o Wagner. Me fale sua história. Olá, tudo bem? Boa tarde. Primeiro agradecer, a oportunidade da gente estar aqui e falar um pouquinho, da nossa vida, do nosso negócio, poder transmitir um pouquinho para o pessoal que estiver vendo, para o pessoal que estiver ouvindo, às vezes também. Então é um prazer enorme a gente estar aqui. Quem é o Márcio? O Márcio é um barman que sonhou um dia ter um bar. E funcionou. E deu certo, realizou o sonho. Então tá, quem vai começar falando como começou a ideia? O que vocês faziam? Como começou a ideia? Da onde veio a ideia vamos concentrar no Bar 8 Bits. Da onde veio a ideia? Como que é a história de vocês? Faz um resuminho. Quem começa? Alguém quer começar e o outro vai jogando assim? Bate bola? Basicamente, assim, eu comecei como barman, trabalhei quase 10 anos como barman. Depois acabei virando gerente de casa noturna, de bar. Fui fazer faculdade. Nesse período da faculdade eu comecei a trabalhar junto com o Wagner em 2011. A gente trabalhou junto por alguns anos. Acabamos fazendo faculdade junto. Convenci ele a ir para a faculdade junto comigo na época. Então vocês conhecem já tem um bom tempo. Já 13, 14 anos. Vai fazer 14 anos. Aí acabei com a faculdade trabalhando como gerente de restaurante, e dando consultoria para algumas casas noturnas, dando consultoria para algumas redes de franquia e, em paralelo, trabalhando como gerente em algumas casas. E, inclusive, na própria Molecagem, eu e o Wagner trabalhamos um bom tempo. E nessa época, inclusive, eu estava na Molecagem e o Wagner de férias, e eu liguei para ele. Falei, tem uma proposta de um negócio. Ele de férias, você não deixou ele descansar. Não, pera, vamos falar. E aí, me conte. Aí fui na casa dele, passei a proposta, o projeto do 8 Bits, a ideia do bar com a temática anos 80, que era uma coisa que não tinha em Rio Preto e é uma coisa que a gente gosta muito. Eu amo. Mesmo... Não sou dessa... Mentira, mas eu amei. Mesmo sabendo que o Wagner nunca tinha pensado em ter um bar, toda a parte de gestão, a retaguarda do bar, ele é muito parecido com um restaurante. Uhum. Então, toda administração precisa de um bom gestor. Uhum. E eu sabia que o Wagner era a pessoa indicada para essa parte. Porque apesar de eu ter um bom conhecimento da linha de frente, eu precisava ter alguém que eu contasse muito nessa retaguarda e alguém de muita confiança e que trabalhasse da mesma forma, A forma da gente trabalhar é muito parecida. Então, por isso que a gente acabou dando certo nessa sociedade. E aí? Ele te falou, foi lá... Isso, assim como o Márcio, só retrocedendo um pouquinho, eu também sempre tive ligado à área de gestão e tudo, Eu sou de Votuporanga, vim para Rio Preto com a minha família, quando eu tinha 16 anos. O pessoal de Votuporanga é top, muito demais. Eu concordo plenamente. E a gente veio para Rio Preto em busca de melhores condições, Então, mas eu sempre fui CLT, E trabalhando em restaurantes também, comecei muito novo, enfim. E sempre me encantou muito a questão de cozinha. Minha mãe trabalhou muito tempo em cozinha, como profissional de cozinha. Então, eu sempre gostei muito. E em 2011, acabou eu trabalhar num lugar onde encontrei o Márcio lá, A gente se deu bem desde o início, assim, Foi questão de afinidade mesmo, bastante grande desde o começo. Parecia já que se conhecia há bastante tempo, Vai fazer 14 anos, mas parece que faz muito mais tempo que um tá na vida do outro aí até, E a gente começou a trabalhar junto, e depois veio os estudos. Aí, todos os projetos meio que convergiram junto mesmo, Quer dizer, a vida profissional, até a vida pessoal também. Márcio, meu padrinho de casamento. Nossa, Então, tá tudo junto. Tudo junto aí,
E em alguns momentos a gente se separou um pouco, né? Pelas questões mesmo profissionais. E aí o surgimento do bar foi muito isso que ele disse mesmo, né? Eu tava lá um dia em casa, era um dia de semana, ele me ligou, falou, onde você tá, né? Eu falei, tô em casa, né? Tava em casa com minha esposa. E ele falou, preciso ir aí falar com você. Aí eu lembro que eu brinquei com ele no telefone. Falei, meu Deus, o que você aprontou, né? Porque você já fica preocupado, né? Você de férias ainda. Lá, né? E aí ele apareceu em casa lá, enfim. Já era algo que estava com ele, já essa questão, né? Ele já vinha rascunhando na cabeça a ideia do negócio já há muito mais tempo do que eu. Apesar de sempre trabalhar com alimentação e tudo, o meu caminho natural não seria o bar, né? Eu trabalhei, né, até março desse ano, 21 anos, em 2 empregos, né? Um 10 e o outro 11, né? Eu trabalhei em poucos empregos, mas em diversas áreas dentro dessas empresas. Mas não eram ambientes de bar, né? Apesar de ter muito essa questão da gestão, dos números, eu sou muito ligado nisso, né? Sou bastante organizado nesse sentido, né? E aí juntou o criativo, né? Que é o Márcio, nesse sentido de ter muito essa questão da vivência noturna mesmo, do conhecimento. Eu acho que isso que funcionou, tem funcionado bem até agora, né? E quando ele foi em casa, passou o projeto, eu falei, bom, deu um tempinho para mim pensar de um dia, né? Falou, vê aí, né? Conversei em casa. Vê aí, tô chegando em casa, eu já te ligo. E no outro dia, a gente falou, vamos dar andamento, né? Enfim, antes feito do que bem feito, né? Mais ou menos assim que começa a maioria dos negócios. Ele assinou o contrato de aluguel sem ver o prédio. Sem ver o prédio, exato. Nossa! Eu vi um videozinho, na verdade, ele gravou um vídeo, né? Entrou, foi lá no prédio, gravou um vídeo. Falou, o prédio é mais ou menos esse daqui. Você entra, tem uma escadinha. Fechou. E tem um fundo que precisa dar uma arrumada. E foi mais ou menos assim, né? Mas e aí depois, o que aconteceu? Como é que foi? Aí a responsa ficou pra você. Ele continuou trabalhando. Ambos trabalhavam, né? Ele ainda trabalhava também. Mas aí nessa hora eu ainda trabalhava, né? No período de montagem do bar, foi o período que eu fui me desligando da empresa que eu tava, até para não deixar eles na mão. E a princípio a gente decidiu que, como o bar era muito novo, sustentar um sócio era mais fácil do que sustentar os dois. Entendi. Então o Wagner ficou muito focado nessa parte da retaguarda mesmo, a parte de planilha, controle, ficha técnica. E eu me desliguei da empresa para me dedicar 100% ao bar. Então, eu cuidava da parte financeira, fazia os pagamentos, compra, contratação de banda, colaborador, mas sempre com o Wagner junto, né? Até hoje, acho que não teve nenhuma vez que a gente estava em Rio Preto e não estava no bar, com o bar funcionando. A gente sempre está lá. Eu acho que até um fator mais importante é essa vivência nossa lá dentro, o acompanhamento de perto mesmo, né? Sempre tem um de nós lá e na maioria das vezes os dois estão lá. E aí depois de um tempo com o bar um pouco mais estabilizado, com a situação um pouco melhor, o Wagner também se desligou para se dedicar exclusivamente ao bar. Só como a gente não consegue ficar muito tempo parado, né? A gente arruma coisa para fazer por fora, né? Então vai correndo, fazendo consultoria daqui, montando cardápio. Eu vou para Novo Horizonte, montei cardápio de Chopaço. O Wagner continua ligado à molecagem nessa parte de consultoria. Porque depois de 11 anos lá dentro, quando ele saiu, ele teve que voltar para fazer uma parte do que ele fazia para poder dar uma mão, até por toda a carga de responsabilidade que ele tinha nas costas, né? Não é fácil delegar isso de uma forma tão rápida. E a gente continua tocando e cuidando do bar com intenção de que ele cresça cada vez mais. E o bar sempre foi, quando vocês compraram, sempre foi ali, né? Independência. Independência, 2273. Ó, Boa Vista, aqui pertinho. Aqui pertinho, Independência, 2273. Tá, então sempre foi lá. Aí você começou, você ficou mais lá até ele se desligar. E aí, como é que foi o começo? Como é o começo dessa parte de empreender? Porque você era CLT, no caso. Sim, sim. Aí você agora virou um empreendedor, um empresário. Como foi? Posso falar com 100% de certeza. CLT é muito mais fácil. Nossa, é muito mais fácil. Mas... Como é essa transição? É bacana, assim, você saber que o teu negócio está prosperando por mérito próprio mesmo, né? Assim, sou eu e o Wagner tomando 100% das decisões o tempo inteiro. Como ele falou, às vezes eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa parte de contratação de banda, até por conhecer mais o pessoal, mas sempre foi muito aberto. O que você acha dessa banda? O que você acha E dificilmente a gente nunca teve um atrito de divergência de ideias dentro do bar. Assim, um sempre respeitou muito a opinião do outro. Se eu falasse pra ele, já teve vezes de eu dar tiro errado, falar, isso daqui vai ser um estouro. E isso realmente quase explodiu a gente financeiramente. Mas na maioria das vezes a gente tem uma certa
assertividade nas decisões que toma, mas é sempre baseado em número, vendo como que foi o começo, a curva crescente do bar, o que cada banda representou. É o que a gente sempre fala, as bandas não são promoters do bar, mas tem bandas que são mais parceiras, que divulgam mais, que correm junto. E essas bandas, elas acabam tendo um reconhecimento maior, até porque todas as vezes que elas tocam, a casa está sempre cheia. Não que tenha banda que não faça isso, mas tem bandas que se dedicam um pouco mais, tem bandas que se dedicam um pouco menos, até pela questão dos músicos, né? Muitos trabalham de dia, tem outros empregos. Eu acho que a maioria, né? Até hoje, todas as que vivem da música são bem menos, é muito difícil conseguir viver da música em Rio Preto. Acho que de qualquer arte aqui em Rio Preto é muito complicado se viver. Mas, em contrapartida, tem músicos muito bons na cidade. Tá? Por exemplo, o bar, com 2 anos, a gente já criou inúmeros projetos junto com músicos da cidade. A gente sentava, vamos criar tal projeto, vamos criar tal projeto. E foram surgindo diversas bandas que começaram no bar. Começaram lá e hoje tocam na cidade, tocam na região. Tocam nos concorrentes, né? Eu brinco com o Márcio até, né? Surgiram várias nesse sentido mesmo, da gente propor alguns especiais, né? Shows especiais, né? Que não tinham bandas ainda que estivessem fazendo. Ou que às vezes fazem, mas não são da região, estão longe. E pra gente, né? Como custa mais, né? Trazer uma banda de fora, tudo. Nesses bate-papos aí, né, pela criatividade dele e também, claro, dos músicos também, né, surgiram algumas bandas lá no bar, né, a primeira vez, tocando lá conosco, e hoje em dia tocam em outros lugares, a gente fica muito feliz disso, assim, né, enfim, e cria essa identidade. Eu costumo falar isso pro Márcio, falo para alguns clientes, né, mais próximos que estão no bar, eu acho que a gente tá criando lá é meio que uma comunidade mesmo, assim, bastante defensores da marca, por assim dizer. A gente é muito bem avaliado, né? Enfim, em redes sociais, né? O pessoal interage muito bem conosco. A nossa agência traz números muito nesse sentido, né? Assim, a gente não tem um Instagram gigantesco, mas eles falam, vocês criaram um senso de comunidade muito grande, porque a maioria dos clientes que aí vão, né? Dão muito feedback muito positivo, tudo que sinalizam, claro, também, né? Quando precisa melhorar, faz parte também. Mas a gente fica muito feliz, porque é muito recorrente o público lá e esses são os melhores canais para levar novos clientes lá. A maioria das vezes, principalmente os eventos que a gente já fez de aniversários, de clientes que quiseram fazer algum tipo de evento lá conosco, a maioria foi de indicação. Um amigo meu foi aí e aí indicou muito bem o bar de vocês. Ou, porque eu vi na rede social de um amigo meu que ele não sai daí, todo final de semana. Já teve vezes de alguns amigos meus particulares perguntar de alguns clientes se eles são sócios do bar, porque estão lá toda semana. Falaram, aquele rapaz lá que faz... E é engraçado. Mas olha, eu vou falar uma coisa assim, como eu gravo o Tagarelante, gravo com muita banda, as meninas do rock falaram muito bem. Eu fui por causa do Jocks e não conhecia o local, mas elas já tinham falado antes. As meninas do rock são sensacionais, né? Sim. E elas falaram muito bem, eu falei, preciso conhecer. Não, e o que elas animam lá, quando elas vão lá, é fantástico, né? Assim, enfim, tiveram lá essa última vez, nas anteriores Jocks, também. Né? Sim, é fantástico, assim, né? Produzem muito material até pra gente ficar usando até. Sim, eu acho legal. Elas fazem vídeo, isso, fazem stories e fotos e marcam o bar, e, enfim, sempre estão nos lugares também, né? A Isa é super parceira, né? Todas as vezes ela marca a gente quando teve aqui, e ela me liga, manda mensagem, fala, vou falar, falei de vocês em tal lugar e tudo. Falou, sempre fala, marca a gente, que a gente reposta aqui e tudo, enfim. Acho que é um trabalhando, por isso que eu falo desse senso de comunidade mesmo, né? A gente ainda, por ser novo, né? Vamos completar 2 anos esse mês, né? Nossa, mas tá indo bem pra caramba. Sim, graças a Deus. Anos. Dia 29 de setembro, 2 anos. Já fala então, já faz aí o merchan do aniversário. Esse mês de setembro, né? Especial todo pra gente, né? A gente pensou nessa agenda de setembro lá atrás, né? Quando, apesar do Márcio, na maior parte das decisões, né? Das bandas, como ele tem mais esse feeling, né? Mas sempre a gente senta junto pra conversar, o que você acha dessa, daquela, principalmente bandas que são recorrentes, né? Uhum. E acho que lá em abril, mais ou menos, no término de abril, na verdade, de março para abril, a gente sentou e falou, vamos já planejar o aniversário do bar, que é setembro. Então a gente até pulou todos os outros meses de chamar banda, assim, né? A gente escolheu com bastante carinho mesmo as atrações desse mês, né? Por ser um mês especial e são muito essas bandas, não que as outras não sejam, né? Mas assim, principalmente essas têm uma proximidade bastante com o bar lá, estão sempre lá conosco. Que dia que vai ser? Esse episódio provavelmente... Gente, só pra explicar, a gente tá gravando hoje dia 18 de setembro, que dia que é aniversário? 29 de setembro. 29 de setembro. Esse episódio vai ao ar provavelmente no começo
comecinho de outubro. Só que a gente vai pegar esse pedaço, esses cortes, e a gente já vai colocar. Então, vocês Perfeito. provavelmente vão estar assistindo o episódio, mas já viram sobre isso, tá bom? Pra gente poder divulgar sobre o aniversário. Dia 29, então... Exato, dia 29 de setembro vai ter o evento lá no bar, lá de aniversário de 2 anos, com vários cantores de várias bandas, né? A gente vai abrir, é um dia que a gente vai abrir mais cedo, né? Por volta das 4 horas da tarde, às 16. E vão ser aí 6, 7 horas 16, de música. dia 29 no domingo. Domingão. E a gente vai ter a partir das 5 da tarde até a meia-noite e meia, 1 hora, vão ser umas 6, 7 horas de música ininterruptas lá no bar, com várias bandas, né? Que são parceiras, né? Enfim, a gente queria colocar mais, mas o tempo não dá, né? Quer dizer, não dá pra gente abrir muito mais cedo do que isso e nem fechar muito mais tarde, né? Mas tem no nosso Instagram já a programaçãozinha dos músicos que vão cantar, as bandas, vão levar convidados, né? Então a gente convidou alguns músicos e esses músicos vão levar alguns outros convidados. Então vai ser um dia de um super evento lá, né? Vai ser o Rockin' Beats, né? 2 anos. Vai ser uma mega jam com 18 músicos. Nossa, estarei lá. Fazendo um mega show. Estarei lá fazendo os bastidores pro Tagarelante. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Então, gente, dia 29 no domingo, a partir das 16 horas. 16 horas, tá bom? Então, vocês estão assistindo o episódio, mas tá lá o corte. Bom, e aí? Você começou... Foi muito difícil? Foi tranquilo? Isso tem 2 anos quase. O começo é sempre difícil, né? Assim, até porque a gente montou o bar com um recurso próprio, não teve patrocínio nenhum no começo. Apesar do bom contato que a gente tinha com as distribuidoras... Ah, porque vocês trabalhavam, né? Sim, é difícil eles apostarem numa casa nova de começo, principalmente uma casa pequena. Então, todo o bar foi montado com recurso próprio, né? Por que anos 80? Porque eu acho que principalmente para esse público do rock, é a época de ouro para mim, assim. Apesar de você ter muita coisa boa dos anos 60, 70, a minha paixão é os anos 80, não tem jeito. E se for para trabalhar com alguma coisa, que seja com alguma coisa que a gente gosta muito. Eu acho que foi a melhor época, os anos 80. Os anos 80, em termos de qualidade musical, de variedade musical, é muito grande. Então... Você tem um leque muito grande desde o rock nacional, começaram a surgir muitas bandas no final dos anos 80 bacanas, até o internacional. E aí a gente optou por pegar essa temática nos 80 e 90, com a decoração mais voltada para os games que surgiram aqui no Brasil no final dos anos 70, começo dos anos 80, mas para a maioria em geral acabou surgindo mais no final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí a gente foi aos poucos. Fizemos um primeiro projeto do bar, a gente viu que ele não se adaptava direito ao público, fizemos adequações, a gente foi mexendo no bar... Vocês foram mexendo durante o tempo? Durante todo o tempo. A gente foi adequando a casa para o que o público precisava. Ah, que legal. Então, assim, começamos com uma proposta de formato, a gente viu que não estava dando certo, mexemos no formato, melhorou, mas não estava 100%, a banda ficava em cima, não ficava embaixo, aí a gente desceu a banda... Aí mudamos os sofás lá embaixo, cada quadrado daquele era um lounge na ideia inicial. Aí, só que a galera não queria ficar lá embaixo porque a banda estava em cima. E quem estava embaixo não conseguia ter uma visibilidade muito boa. Aí a gente desceu, porque quem está em cima consegue ver a banda ainda. Então a gente foi adequando com o feedback do público mesmo, vendo como que eles reagiam, o que a galera falava, e fomos criando. A vantagem é essa, assim, a gente não criou uma coisa estática, né? É isso e ponto, né? Final. A gente foi adequando a casa de acordo com a necessidade que ela foi. Mas vocês tiveram também esse feeling de ouvir também, né? Os clientes. Exato. Isso é importante. Ninguém é melhor do que o público para falar o que eles querem, né? Então, até por isso que a gente escuta bastante sugestão de bandas, o pessoal que manda pra gente, porque esse pessoal é o público do bar, né? É isso que a gente tem que agradar. Não sou eu, o Wagner, que... eu quero desse jeito e ponto final. Eu idealizei desse jeito. Não, eu idealizei um bar que fosse atender todo mundo muito bem. É isso que a gente tá fazendo. E eu achei, gente, só pra saber, ele é assim, na parte de baixo tem as bandas, né? Tem a banda que fica ali, dá pro pessoal sentar. Sim. Aí tem a parte de cima que é maravilhosa, que também dá pra ver a banda. E tem uma outra parte externa, né? Pra quem não quiser curtir lá da parte externa, dá pra curtir também, porque eu participei das 3 partes ali e eu adorei, eu ouvi a banda das 3 partes. E a galera passa na rua, alguns clientes, né, que
depois de um tempo de passar na frente, ver o movimento e entra, e aí fala, poxa, eu não imaginava que tinha, né, a parte, achava que era só a frente ali e tal, porque o bar ele não é grande mesmo, é meio estreito, né, o prédio, né, então ele é mais comprido do que, né, a frente dele. E aí o pessoal entra, quando entra meio que vai descobrindo ali, né, então passa esse primeiro ambientezinho onde fica a banda, depois tem a parte de cima, né, onde está mais próximo ao bar ali, tem uns sofazinhos que é mais confortável o pessoal sentar. E aí tem a parte externa, para quem não se incomoda de não estar olhando a banda, que vai mesmo para tomar uma cerveja, tomar um drink, sentar lá fora, é um espaço que é permitido fumante, né, enfim. Na parte interna é difícil ter isso em bares em Rio Preto, né, assim, a gente pode haver outros, mas a gente até desconhece, porque normalmente ou eles fazem um espaço na frente do bar, colocando o pessoal para fora do bar normalmente, né, e isso às vezes... Não sei, pode até incomodar a pessoa. Então, o nosso privilégio lá é que a pessoa permanece ainda dentro do bar, continua na mesa sendo atendida, né? Com essa parte ali que a gente tem na área externa. A gente tem alguns projetos, né? Para ainda melhorar ainda mais nessa parte externa, trazendo mais elementos lá, tornando ela mais confortável ainda, né? Porque ainda a maior procura é pela parte interna, porque um dos grandes atrativos é a banda, né? Então, o pessoal quer ficar lá dentro lá para poder estar no visual ali da banda ali, né? Mas todos os 3 ambientes que a gente chama assim, né, enfim, são bastante bacanas aí para quem quer curtir uma boa noite de rock, enfim, ter uma boa experiência. É só rock? Todos os estilos de rock. Todos, mas assim, o padrão é rock. Sim, não toca um sertanejo, samba, um pagode, nada, só para poder... Até pela identidade da casa, né? Exato. Assim, é complicado você trabalhar com vários estilos, porque geralmente... nem todos se misturam. Sim. Quem gosta de sertanejo não necessariamente gosta de rock e vice-versa. E aí, se você trabalha com estilos muito variados, às vezes você vai sair numa sexta-feira à noite, vamos no 8 Beats. Como muita gente vai sem nem saber o que tá tocando. Aí chega lá, tá tocando sertanejo. Fala, Pera. Então, Pera, que eu acho que eu tô no lugar errado. O cara vai um dia, tá tocando sertanejo, vai levar a namorada, chega lá, tá tocando Rammstein. Aí acabamos com a noite dele, né? Então a gente sempre procura manter as quintas-feiras de karaokê. Já fala. Gente, na hora que o Wagner chegou primeiro, na hora que o Wagner chegou, eu falei, qual é a programação? Amanhã, hoje é quarta, amanhã tem karaokê. Como tem karaokê? Eu não tô sabendo? Gente, nós temos um bar com karaokê aqui em São José do Rio Preto. É, isso mesmo. Pode falar, gente. Isso mesmo. Toda quinta-feira, karaokê no 8 Beats, a partir com banda, isso que é o mais especial. Conta como funciona o negócio do karaokê. Eu achei sensacional. Bom, esse projeto começou lá atrás até, mais uma vez. Quem bolou o projeto? Na verdade, clientes sugerindo também, né? Olha só como é importante ouvir o cliente. A gente tem 2 que ainda frequentam o bar até hoje lá, né? Que vão lá no bar conosco, lá, o Franz e a Érica. E foi um período até que o Márcio tinha se ausentado naquelas semanas que ele estava com alguns problemas de saúde, né? E esses clientes sempre iam lá no bar lá e falavam, poxa, a gente gosta muito de cantar e tal. Em Rio Preto tem poucos bares, né? Que fazem essa pegada, que tem o karaokê e tal. E aí, por eles insistirem algumas vezes, né? Eu conversando com o Márcio depois, eu falei, vamos fazer um teste, né? Assim, a gente coloca, eu nem sabia como fazer a mecânica, até mesmo os músicos que na época a gente convidou, que são fixos, né? Até hoje, praticamente. Então, lá, né, de quinta são fixos. Exato. Para ajudar o pessoal. E aí a gente começou, né? Esse projetinho piloto, fez a primeira quinta, não deu tanto, aí fez a segunda, foi indo. Enfim, já vão para 1 ano e 9 meses, né? Porque foi a partir do 3º, 4º mês do bar. Foi no começo. Exato, bem lá no começo, que a gente nem colocava banda, nem nada, nem música às quintas, às vezes, né? Quinta e domingo, esporadicamente a gente colocava. O intuito era a abertura do bar de quinta e domingo, igual é até hoje, só que de sexta e sábado só, né? Que era a questão da música, né? Ao vivo. Quinta e domingo seria só mesmo som ambiente, e eventualmente a gente colocaria um voz e violão, alguma coisa assim. E aí lá atrás a gente começou e aí colocou o karaokê e aí ele foi ganhando tração, quer dizer, o pessoal foi se acostumando com o bar, depois com o tempo mesmo a galera começou, né, a frequentar. E é muito bacana, porque a gente tem a banda, né? Enfim, os músicos que acompanham os clientes que querem cantar. Você escolhe a música, exato, chego lá... escolhe a música, dá o nome lá, tem a listinha, né? Tem uma listinha. Tem, porque é concorrida, Então espera, vamos lá. Se eu chegar lá, eu vou entrar um pouquinho no tagarelante, gente. Se eu chegar lá e pedir Mulher de Faces, não rola. Vocês não sabem o que é? Vai assistir tagarelante. Mulher Pior de Faces... que rola. Rola? Você tá brincando? Tem Mulher de Faces? Na verdade, o que acontece? É a Maia e o Murito que fazem, né? E eles praticamente fazem qualquer música que você pedir. Até sertanejo. Exato. Infelizmente. Até sertanejo. Exato. Já cantaram lá na quinta-feira. Exato. O Murito mesmo, ele fala, a gente tem que dar um jeito de acompanhar a pessoa. Ela fala a música
ele entra no Google, puxa a letra, puxa a melodia e ele puxa na hora. Que legal! Então, mesmo que seja uma música que eles não conhecem, e eles ainda acompanham, eles dão um jeito de descobrir qual que é o refrão e eles acompanham a pessoa que tá cantando. Olha, meu Deus, que sensacional! Assim, eles são muito versáteis nesse sentido. Exato. E é eles que fizeram esse projeto dar certo. Tanto é que eles ficaram fixos toda quinta-feira, fazem parte do projeto. É uma coisa que começou a pedido de clientes mesmo, né? Eu tava ausente do bar na primeira semana. Eu no hospital, o povo me mandando vídeo de como tinha sido. Você falou, espera, meu bar? Peraí, tá sendo estranho isso. Essa banda eu não contratei, né? Falei, da onde saiu esse povo que tá cantando aí? Mas tudo bem. E acabou virando uma das identidades da Quinta, tanto é que é uma das poucas coisas que a gente não altera. Porque às vezes você tem... Domingo é um dia mais tranquilo, de voz e violão, mas na segunda é feriado, então você põe banda na quinta, no domingo, uma banda maior. Uhum. A quinta, mesmo ela sendo véspera de feriado ou feriado, a gente mantém a proposta. Sempre é a mesma proposta. A gente não mexe. Já tem esse público fiel da quinta lá, né? Que toda quinta a gente sabe que eles vão estar lá, assim, que o bar acolheu eles nos acolheram também, então, né? Independente do dia mesmo, igual aconteceu que a gente poderia experimentar outras bandas, colocar, porque seria uma janela a mais, né? Pra gente colocar de banda no bar. Uhum. Porque quinta já é um dia que o pessoal já tá indo, né? Exato, já tá saindo. Exato. E é muito bacana, o pessoal se diverte, né? Às vezes acontece de o Murito e a Mar saírem e juntar 3, 4 pessoas, aí um pega o violão, o outro pega ali, às vezes o carrom, e aí, tipo, em trio e cantar. Quer dizer, o karaokê as pessoas usarem os instrumentos, virar uma banda mesmo, né? Até mostrar o trabalho lá, né? No bar, né? Então isso que é bacana. E é muito concorrido, assim, é um desafio a gente finalizar o karaokê. Porque a hora que começa a dar o horário da meia-noite, a gente começa a anunciar que a gente tem que parar. E é uma briga, porque as últimas meia hora, normalmente vai ter uma meia-noite e meia. A gente tá num bairro residencial, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados, né? E a gente tenta não extrapolar em virtude disso, até por questão do barulho, tudo, enfim. Mas eles não querem que pare, assim, pelos clientes, eles permaneceriam lá muito tempo cantando. Ia ficar. Então, várias vezes a gente encerrou o karaokê meia-noite e meia, o Wagner foi embora 2 horas da manhã e eu ficar lá até 3h30, 4 horas da manhã com o cliente ainda, conversando, batendo. Não. Mas permanecerem no bar, né? Depois que termina, né? Assim como acontece com as bandas nos dias de semana, né? Mesmo depois que a banda encerra, né? Normalmente ela encerra por volta da 1 hora, né? De sexta e sábado, ainda o bar fica ainda, né? Até as 2h30. Entre 2h30 e 3, né? Algumas vezes, né? Porque o pessoal aí permanece lá bebendo, continua comendo, às vezes, enfim. Então, acaba ficando lá pelo bar. Então, toda quinta é o karaokê lá, é super especial pra gente. Vamos fazer um marketing desse karaokê. Gente, eu vou pensar quem que eu vou intimar pra cantar Mulher de Fases comigo, tá? Mas eu vou gravar. Márcio, qual foi, então, nesse tempo que você estava mais na linha de frente, depois que veio o Wagner, ele estava na parte mais assim, né? Qual foi o maior desafio nesses praticamente 2 anos? Qual foi o maior desafio? Eu acho que o maior desafio mesmo foi a fazer as pessoas conhecerem o bar. O começo foi muito difícil. O começo sempre é complicado, O começo né? é muito difícil, até porque, como eu falei, a gente começou do zero, empreendimento próprio, e muito rápido. Muitas casas você vai acompanhar, demoram 4, 5, 6 meses para ficarem prontas, quando as pessoas começam a montar. E quando eles começam a montar, já começa a divulgar. Então, quando inaugura a casa, todo mundo já sabe que estava saindo uma casa nova. A gente montou o 8 Bits em 15 dias. Nossa! Assim, foi... Até pelo know-how, pelo contato que a gente tinha, foi muito mais fácil pra gente, né? Foi em 2022. 2022. 29 de setembro de 2022. A pandemia já tinha passado, né? Sim. Já tinha. E a gente, tanto é que ninguém acreditava. Eu e o Wagner, a gente chegou num domingo lá, antes da inauguração, chegamos 8 horas da manhã, saímos de lá 9 horas da noite, pendurando o quadro. Nossa. Eu saía do trabalho, né? O Márcio ainda nessa época, antes da inauguração do bar, também estava trabalhando também. Então a gente, o meu horário era mais horário comercial, né? Porque como eu trabalhava com a parte de gestão, né? Na pizzaria, então eu ficava no escritório, fazia a visita às lojas, mas aí dava 6 horas, 6h30, 7 horas, aí eu ia pro bar para ajudar a terminar de pintar alguma coisinha. A gente que fez muitas coisas lá, foi a gente mesmo que fez
pessoal, no começo, né, chegava lá e olhava a decoração, assim, nossa, quem que é o arquiteto de vocês, né? Falava, a gente Vocês mesmo. escolheram A gente que tudo. saiu colando, juntamos tudo que tinha de material relacionado, né? Essa questão do rock, né? Enfim, quadros, adesivos, e, enfim, tudo de material. A gente juntou meio que no meio do bar lá. Falou, pô, algumas coisas Aí a gente vocês foi foram- adquirir e a gente foi meio que colocando mesmo no bar. Coloca esse quadro aqui, Vocês cola não isso ali. delegaram, então vocês colocaram a mão na massa. Sim, fomos nós que fizemos, foi só a gente só. Teve um ou outro lá. Vocês são empreendedor raiz, não são Nutella. A inauguração do bar foi numa quinta-feira, né? Na segunda-feira que a gente sentou para definir cardápio. Exato. Nossa! E aí, Que foi tudo muito rápido, assim. A gente muito rápido. não chegou a planejar. Porque eu acho que Mas como vocês já tinham já tinham trabalhado Sim, na área, perfeito. não foi tão difícil, Perfeito. né? muita coisa, por Complicado. exemplo, muitas casas, por exemplo, precisa do cardápio para definir a louça. Precisa do cardápio de drink para definir os copos. Então uma coisa vai ficando atrelada à outra. Nessa parte a gente já sabia com o que a gente ia Exatamente. trabalhar, então já tinha chegado os copos e as taças, já tinha chegado as É tudo louças. personalizado, eu não reparei. Não. Aí a gente foi adiantando alguns processos. O CNPJ eu já tinha, então eu só precisei entrar em contato com as distribuidoras para ativar ele nas revendas. Então, o contato com a supervisão dessas revendas eu já tinha. Então foi muito mais fácil conseguir equipamento. Por exemplo, muitas casas novas têm dificuldade de conseguir equipamento, conseguir geladeira, conseguir mesa. Mas nessa época do ano que já passava do meio do ano, Já né? foi Então mais setembro, assim, 29 de setembro, né? Praticamente outubro. Chega essa época de final de ano e outros estabelecimentos na cidade, né? Também sendo inaugurados, enfim. Então, essas companhias, né? Elas colocam alguns impeditivos, não por eles quererem, é porque mesmo a demanda, eu acho que aumenta, né? Então é um desafio, né? Você tem que fazer esse planejamento. E o nosso foi dando tudo muito certo, graças a Deus, assim, né? Muitas coisas convergiram muito É positivamente que lá. vocês já trabalhavam, Sim, acho que tinha uma... sabia os caminhos, o atalho, exatamente, o mais complicado então foi divulgar, fazer... Foi o começo, como inaugurou muito rápido, as pessoas não sabiam que a gente existia. Então a gente inaugurou na quinta-feira, com casa lotada, na sexta-feira já não tinha ninguém na casa. Porque ninguém sabia que... Já não trabalhou estava lá. Instagram, Facebook, Não até tinha mesmo nada. a divulgação entre os amigos foi bem pouco, foi muito próximo mesmo. É que vocês estavam correndo para fazer o negócio ficar O tempo pronto, era muito né? escasso, a gente queria inaugurar dentro o mais rápido possível, na verdade, né? A gente não tinha a data cravada, né? Tinha algumas ali que na época a gente ventilava, mas foi muito rápido. Foi essa coisa disso mesmo, de menos de 20 dias a gente já estava com o bar inaugurado já. A gente falou, nossa, mas de repente, assim, tanto é que a minha mãe, eu avisei ela na semana que eu ia inaugurar o bar, que eu ia abrir o bar. Vai inaugurar o bar aqui, ó. Como assim, né? Vai ter um bar, né? Aí agora. E porque foi tudo muito rápido. Então a gente não trabalhou rede social, nada disso. Tanto é que a gente inaugurou o bar e na semana seguinte que a gente foi pensar no Instagram, foi começar, então não teve antes uma preparação. Não tinha nem tempo para conseguir pensar nisso. É que vocês são aquele pessoal que pensou assim, vamos fazer acontecer. Vamos lá, a gente pulou, né? E aí falou, bom, agora vamos ver. Agora como é vamos que a gente vai nadar. aterrissar. E aí, como é que foi? Você que tava... Passou, foi conseguindo, foi divulgando, E é aquela coisa entrou rede social. da adaptabilidade da casa, né? A gente pensou, a princípio, que a casa era pequena, caberia só voz e violão. Aí a gente viu que isso não agradaria tanto as pessoas como uma banda. Aí a gente mudou a proposta para banda, tanto é que a gente trabalhou outubro e novembro praticamente só com voz e violão. Vocês não tinham pensado em banda? Não, na verdade a gente até pensava que o bar não era tão grande e falou, a banda vai ser muito alta, a galera é capaz... Só que como ainda tinha uma escassez nesse segmento aqui em Rio Preto, não tinha tantos barzinhos nessa época, a gente pensou como uma forma... Quem que pode ajudar a gente a divulgar a casa? São as bandas. As bandas são os principais divulgadores. Então a gente contratou uma agência de publicidade, a agência entrou com uma proposta nova, mais focada no Instagram, em crescimento de seguidores, em divulgar a casa mesmo. E aí a gente entrou com a proposta de banda. Na sequência, chegou o final do ano, dezembro, que já é um mês com mais movimento na cidade. Por causa do final de ano, pessoal Final mais de a ano. confraternização. Aí, como tinha bandas tocando, banda acaba chamando músico, aí um músico acaba ficando sabendo que tem um bar novo que tá tocando banda, acaba frequentando, aí chegava no bar, via que era eu, o Wagner que tava lá, acabava conhecendo a gente já, e acabava virando amigo, e aí a coisa começou a desenrolar, assim, a chave de público do bar, a gente fala que foi de dezembro pra frente.
outubro e novembro foi um mês de adaptação. A gente foi adequando a casa. Aí a gente foi vendo o que a gente precisava fazer. Aí vocês foram mudando. A gente foi Sim, adequando. sim. E aí foi onde a gente viu que precisava de banda, precisava de uma proposta diferente, precisava de um cardápio de drinks mais elaborado, assim. A gente sempre teve uma carta de drinks muito grande, mas assim, aí a gente foi aumentando essa carta de drinks, foi colocando... Hoje a gente tem mais de 60 tipos de drinks no cardápio. A maioria muito autoral, né? Como o Márcio sempre Que trabalhou, né? chique. Essa questão de criação, elaboração de cardápio, principalmente de drink. Então, muitos deles só vão ser encontrados lá, assim, né? Mesmo que outros tentem replicar, ele tem alguns segredinhos que ele coloca em alguns lá, que é bem legal. Então, são todos muito bonitos, assim. É tudo muito instagramável, né? Que é o que hoje em dia a galera gosta, a né? galera de estar num gosta. ambiente bacana. Mas né? o ambiente também é instagramável. Sim, Eu achei. Eu não puxando a sardinha, gente, eu vou em vários. Mas eu achei que o ambiente. Aquele negócio, aquele no teto. De repente eu olho assim, o Mário, né? O negócio do Mário. Eu falei, Sim. gente, quem nasceu nessa época? Não sou, claro. Quem nasceu nessa época, vai pra lá. É maravilhoso, ele é muito instagramável. Eu só não tomei drink porque eu não tava tá com dor de cabeça aquele dia. Mas então, olha só. Mas é que vocês também tinham, né? Essa pegada. E é muito assim, por exemplo, eu lembro até hoje, um dia eu cheguei no bar, o Wagner olhou pra minha cara e falou, a gente podia criar um drink com bombom, né? Aí eu falei, tá bom. Aí no outro dia ele chegou e falou, tá aí, experimenta. Ele ficou bom, põe no cardápio. Já tiramos uma foto, colocamos no cardápio. Mas foi bem assim, vários não só esse, né? Que é o Valsa Rock, né? E o nome até porque vai o Bombom Sonho de Valsa, qual né? Que é o nome? Valsa Rock. Ele é autoral. Exato. Assim como ele, tem outros, né? Shots, enfim, vários tipos de drink, caipirinha de paçoca, e, enfim, uma infinidade de outros lá que eu jogo a sementinha, assim como até das bandas lá, algumas delas, né? Eu não tenho tanto essa criatividade da criação, imaginar o repertório e tal, né? Mas, pô, se a gente criar aqui, talvez aí planta semente. Então, acho que a gente deu muito certo, vem dando muito até hoje em virtude disso, né? Um complementa o outro muito nesse sentido, né? Então, um contribui com um pedaço da ideia e o outro complementa. É meio que um quebra-cabeça, né? A gente vai colocando, de vez em quando a gente erra também, né? Faz parte, né? Mas é sobre tentativa e erro. O importante é a gente tentar o máximo de vezes possível para aumentar esse percentual de acerto, né? Mais ou menos assim que a gente trabalha todo dia, seja com as bandas, seja lá no dia a dia com o público lá, enfim, ouvindo, né? Até os próprios clientes também. E o próprio gerenciamento de risco é importante, né? Você tem que saber o passo que você vai dar, porque uma empresa pequena, né? Um bar principalmente, se você erra consequentemente, vai gerar despesa e às vezes você não tem um fundo de caixa para cobrir, e é onde muita empresa pequena acaba quebrando. Tanto é que a maioria dos bares que já abriram em Rio Preto não passaram de um ano por causa disso mesmo. Muitas pessoas olham e falam assim, pô, é um bar, é fácil tocar. É colocar cerveja e porção e vai lotar. E realmente, ele vai lotar, só que o que a gente sempre aprendeu, né? Vender errado é pior do que não vender. Exatamente. Então, às vezes a pessoa não faz um custo direito de uma porção, de um drink, uma cerveja. A gente prefere trabalhar com qualidade e com um preço justo, onde as pessoas paguem e a gente sabe que aquilo vai deixar o bar saudável para continuar aberto e manter esse público. A gente abre mão de algumas... Por exemplo, a gente não trabalha com cervejas Tem a qualidade. Sim, a gente optou por trabalhar com um leque de cervejas um pouco mais elitizado, mas a gente sabe que essa cerveja tem qualidade. Ela é um pouco mais cara, mas se a pessoa que frequenta o bar é o tipo de cerveja que elas tomam. O público, né? Sim. Tem também o foco, né? Sim. E até hoje, né? Mesmo, assim, a gente ainda é muito novo ainda, né? Mas até hoje, sempre quando chega, né? O Márcio fica muito ligado. Ele que fica nas compras, né? Do bar. Eu faço a questão das listinhas de compra. Ele quem Você faz a listinha e aí você joga pra ele. Olha. Exato, mas até hoje mesmo, quando chega, né? Então, toda semana, né? Entre quarta e quinta-feira que chega lá, mercadoria. Aí sempre na sexta-feira eu tô sentadinho lá, rascunhando, olhando o preço, aí olho o cardápio. Então, eu sou muito ligado nessa questão dos números, né? Vendo margem de contribuição de cada item ali, né? Pra ver se tá dentro daquilo. O que dá, às vezes, pra gente promocionar, né? Então, vai entrar uma ação. Então, a gente tenta repassar o máximo possível até para o cliente também, né? Quando a gente consegue algum benefício de alguma companhia, né? Então, a gente é muito ligado nesse sentido, porque, antes de tudo, a gente foi muito tempo cliente de vários bares também, de vários lugares. Vocês sabem, sempre trabalhamos com alimentação. Que é ficar do Exato, outro né? lado. E, então, a gente fica muito ligado nisso mesmo, né? De ser o mais justo possível, né? Mas, como o Márcio falou, né? Não adianta nada eu vender milhões e vender errado, porque aí eu quebro faturando 1 milhão, né? Então não adianta nada.
melhor mesmo ser pé no chão, né? A gente sempre foi muito nesse sentido, assim, né? E até agora vem dando certo lá pra gente. Lá, Mas né? então, e aí? Completou um ano. A gente vai pra 2 agora. Completou um ano, e aí? Um ano se passou. Tirando essa parte do começo, depois fluiu bem? Sim, sim. Tem alguns altos e baixos. Hoje aqui em Rio Preto, praticamente, o público oscila muito em questão de muitos eventos na cidade e na região, né? Então, você sempre tendo alguma coisa diferente. É nessa parte que a gente sempre está tentando inovar. Então, por exemplo, a gente fez alguns eventos de domingo, que é um dia um pouco mais tranquilo, que não tem muita opção. As quintas-feiras de karaokê, a gente sempre lança alguma promoção diferente, seja de cerveja, seja com drink, seja para as mulheres. Então, sempre está tendo alguma coisa diferente na Então, quinta-feira. vocês fazem coisas diferentes. Não é aquele bar padrão. Não. Por exemplo, de sexta-feira, que é um dia que as pessoas estão escolhendo se vão sair de sexta ou sábado, a gente entra com uma atração um pouco mais diferente, às vezes com 2 atrações. Que nem a gente vai ter sexta-feira agora, vai ter uma abertura e a banda Ecos. Na outra semana a gente vai ter 2 bandas, que é a River Hits e a Hazy Hits. Sempre com estilo se complementando para você somar público para esses dias mesmo. Uhum. E o sábado, sábado, é dia de correr mesmo, divulgar, colocar as bandas que levam um público legal. E a gente sempre tá sentado pensando na próxima ação que a gente vai criar. O que a gente vai fazer em outubro? A gente está em setembro, a gente já está pensando as ações de novembro e dezembro para deixar isso organizado para o bar, para não ser aquela coisa feita nas coxas. O assim. Wagner falou agora nos bastidores que a agenda praticamente estava do ano, sim, do perfeito. ano fechada, Até dezembro, né? Como sim. que vocês se programam com isso? Por exemplo, eu tenho que ver, que nem você falou, sempre está se programando. Isso é uma dica para as pessoas que estão pensando depois em abrir. Tem que fazer uma programação, você tem que sentar, você tem que ver sobre bandas, sobre eventos. Exato. Vocês fazem coisas, por exemplo, temáticas, que é difícil, também depende muito de religião, né? Outubro, que tem Halloween, vocês costumam fazer essas coisas temáticas, entram nos climas ou não? Como sim, funciona? o ano passado a gente fez, né? A gente inaugurou em setembro de 22, né? O de 23 praticamente não aconteceu. A gente não chegou a fazer nada, porque estava ainda nessa fase de descobrimento ainda e tudo. Mas o do ano passado a gente se preparou, fez um evento bem bacana lá no bar, né? Com uma banda bastante... fantasia. Fez uma festa fantasia, Você com tá premiações. brincando. Foi muito Mas pra legal. Halloween? Pra Halloween. Esse ano vai ter também? Vai ter também. Pera, calma, vamos falar sobre isso também? Tá lá no nosso Instagram, até quem quiser dar uma olhadinha, só dar uma rolada lá na página, lá tem, né? A gente fez um concurso mesmo de fantasias. Num primeiro momento até, né? Quando surgiu a ideia, né? E assim, eu sou aquele que puxa pro outro lado tentando trazendo obstáculos pra gente mesmo, né? E aí quando o Márcio falou, não, a gente vai fazer uma festa fantasia e tudo. Eu falei, não, mas ninguém vai vir fantasiado. Eu falei, tá maluco, né? Aí ele, não, vai, a galera vem e tal. Eu falei, não vai vir. E a gente ficou naquela discussão, mas decidimos por fazer. Foram? Não, mas olha o que aconteceu, né? No dia que foi o evento... Vocês estavam fantasiados? Aí eu falei pra minha esposa, né? Falei, vamos a gente fantasiado. E peguei 2 meninos que trabalham lá, né? Colaboradores, né? Que estavam diretamente no salão. Falei, vamos a gente se fantasiar. Eu falei, porque vai aparecer uma pessoa e ela vai ficar muito sem graça. Então a gente se fantasiou. E lotou o bar, não tinha ninguém não fantasiado. Então foi ao contrário. É para aquilo que você falou, é instagramável. Exato. E foi muito legal, porque aí a gente criou esse concurso, criou um concurso de primeiro, segundo, terceiro lugar, com votação popular. A gente colocou, não foi a gente que escolheu, a gente pegou, tem um fotógrafo lá no dia, a gente criou uma área, né, onde as pessoas que chegavam no bar, a gente falava, a maioria já sabia, porque a gente soltou vários stories comentando a respeito da premiação, tudo, enfim. E chegava, a gente fotografava a pessoa, para depois a gente publicou na página, as pessoas foram decidindo. Então foi um negócio bem bacana, assim, super justo, né, para escolher o melhor. E assim, honestamente, não em demérito dos outros, né, mas a pessoa que ganhou foi, assim, tava fantástico mesmo. Teve vários, a gente tem aquela área externa lá no fundo, né. Eu fiz um cemitério, Ah, eu não acredito. Esse ano eu vou lá, se não tiver, meu Deus. Foi muito legal. A gente tem planos, então? Para esse ano, novamente. Olha lá, o Márcio tá assim, já tem. Ele fica doido. Vão ter 2 bandas até, porque a gente vai pegar a semana, porque é o dia 30, né? Vai cair numa quarta-feira. É dia 30 ou 31? Dia 31 ele cai na quinta-feira. Exatamente. Aí a gente vai fazer num domingo, a gente vai fazer de domingo a domingo. Isso. Uma semana? Mas a semana fechada não, vai ser domingo. Aí segunda-feira. A festa fantasia vai ser no primeiro domingo, se eu não me engano, dia 27. Aí a gente vai deixar toda a decoração de Halloween a semana inteira.
E aí no dia 2 ou 3 a gente faz o encerramento com a outra banda. Exato, é outra Meu banda. Deus, eu tenho que... depois na hora que terminar, vocês vão me passando para poder fechar na agenda? Olha que legal. Mas e aí? Então tem essa parte temática. Quem que organiza tudo? Vocês dois sentam? A gente senta, exato. A gente senta, né? Então teve o especial Halloween, esse ano até na época junina, né? A gente também trouxe uma banda característica que é os Caipiras Psicodélicos. Eles vão vir aqui. A gente levou eles também, decoramos o bar também. Dentro fez um rock caipira lá, né? No bar, porque eles já têm essa pegada. Então, a gente procura usar essas datas mesmo que do legal. ano, né? Vocês são bem diferenciados, né? Em relação... Não é aquele... a gente tem, apesar de ser 2 sócios, a gente tem uma terceira integrante que é a Kelly, né? Que é a esposa do Wagner. Então ela ajuda muito. É o toque feminino, né? Principalmente nessa parte de decoração. Ela assim, sério? A gente fala para o Wagner fala para ela, precisa comprar coisa para festa junina. Ela vai no centro, compra um monte de coisa. Junina, ela que decorou todo o bar lá, deixou. Ela é um membro fantasma lá que Mas, faz gente, essa Kelly, parte. Ninguém me falou isso, não tinha colocado você aqui, Kelly. Vamos gravar você um dia, tá? Ela está convidada. Dá um podcast também, porque essa é aventureira também. Eu só chamo, ela vai, né? Bom, mas aí passou um ano, já tinha feito essa parte, e aí depois, agora esse segundo ano, como foi? Foi mais fácil lidar? A gente está nesse momento de mais consolidação do bar, né? Cada vez mais as pessoas estão conhecendo o bar, né? A gente sente o público crescente novo no bar, porque durante um período, como eu disse, né? Essa questão desse senso de comunidade, a gente ficou bastante restrito ao mesmo grupo de pessoas. E nem sempre, toda semana, essas pessoas estavam indo poucas pessoas diferentes no bar, né? Então a gente estava quase que dependendo, quase que do mesmo grupo. Entendi. E aí, com algumas ações, né? A gente também tem uma agência que nos ajuda, né? Essa questão das estratégias, o pessoal da JB Conecta, né? Da Juliana, do João. E então eles nos ajudam mesmo fazendo esse planejamento também, né? Então, assim, eles participam também, né, desse planejamento para 2, 3, 4, 5 meses. Eles ficam trazendo, né, essas ideias, né? A gente tem alguns cortezinhos, né, que a gente faz lá no bar de pequenos vídeos, né? Esses vídeos virais aí, né? E a gente tem vídeo de 3 milhões de visualização no nosso Instagram, né? Assim, que deu um negócio de dar boom, né? De viralizou. E são muito ideias deles mesmo, né? Então, quer dizer, tem um grupo lá da agência e vai jogando ideias lá. Sejam ideias de drink, de montagem de drink, até de decoração do bar. Algumas coisas dá pra gente fazer, outras não. Então, eles participam muito. Então, a gente tá nessa fase agora de consolidar e, principalmente, agora crescer cada vez mais, né? Sendo cada vez mais conhecidos, né? E aí a gente precisa de, no bar também, ser criativo também para manter aqueles clientes que já estão lá há 2 anos conosco, né? Porque tem cliente que está lá religiosamente, né? Quase há 2 anos. E surpreender esses novos também. Então a gente ainda continua nessa mesma pegada, né? Pra gente, assim, continua do mesmo jeito, né? Hoje, né? Todo dia quando eu chego no bar, né? Toda quinta-feira, principalmente, que é o dia que o bar está aberto, os outros dias a gente está lá fazendo outras atividades. Mas é a mesma energia lá do dia 29 de setembro, né? Lá de 2022, né? Ainda para mim, né? Como o Márcio comentou no começo, né? Quando a gente deixou de ser CLT e passou a empreender, né? A gente... você passa a tomar risco, né? Eu acho que isso é super importante e você chega numa idade, eu tô com 42 anos, né? 43, né? Então chega numa idade que você fala, pô, agora ou vai mesmo, né? A única coisa que eu me arrependo é não ter começado um pouco antes, que é o que todo mundo sempre fala e você ouve e você fala, poxa, não é, né? Você fica esperando e então é a questão do tomar risco, desse frio na barriga, mas de viver o teu sonho, né? Eu acho que essa é a grande pegada, né? Todo final de semana ou final de noite, quando a gente tem muito êxito dentro do nosso planejamento, porque a gente faz meta pra gente mesmo, né? Então, a gente vai começar o mês, né? Um pouco antes, a gente já planeja baseado nas bandas, quanto que a gente precisa de vender aqui, precisa de vender ali, essas ações, né? Que a gente faz no dia a dia, né? Final de semana, a gente tem algumas questões lá até para os colaboradores de premiar também, né? Eles participarem da venda e tudo, enfim. Eu quero fazer um adendo depois sobre os colaboradores. Tudo isso, a gente, apesar de ser família quase lá, né? De ser pequenininhos lá, todo mundo, mas é todo mundo muito envolvido em prol mesmo. Então, assim, enquanto que para os outros é diversão, para a gente é negócio, mas também é diversão também, porque a gente está ali na noite toda, curtindo, né? Até falo muito isso, né? Quando começa a ter um colaborador novo, né? Recentemente começou uma mocinha lá, há 2 semanas, e quando eu vou bater papo, né, com a pessoa, explicar para ela, né, como é que funciona, como que eu quero que ela faça e tal, porque como eu estou muito ali, eu até deixo a pessoa muito à vontade e falo assim, ó, se um dia estiver tocando uma banda que você gosta, que é uma música que você gosta,
pode pegar o seu celular, pode fazer um store, pode entrar no... Porque assim, ela precisa de estar muito à vontade trabalhando lá no bar para atender os clientes da forma que eu gostaria de ser atendido, quando eu vou nos lugares, ou de quando eu mesmo atendo, né? Que a maioria das vezes eu mesmo atendo, tô ali, levo. O pessoal até, às vezes eu percebo, assim, até fica inibido em pedir alguma coisa para mim, né? Eu tô passando assim, e aí a pessoa falou, pois não. Eu falo, não, é que eu vou chamar para pedir. Eu falo, não, pode pedir para mim também. Eu tô ali também para servir também, né? A maior parte do tempo. A gente trabalha muito na operação, né? Enfim, todos os dias a gente tá lá trabalhando na operação do negócio ainda, né? Talvez um dia a gente não precise estar mais como está hoje, né? Mas pra mim, pra gente é muito prazeroso. É prazeroso porque é de vocês, exato, né? Exatamente. É outra cara, né? Exato. A gente vai dando a nossa cara pro negócio mesmo e a gente tá muito feliz com o que a gente tá conquistando. Mas, vou fazer um adendo, gente. Isso eles não sabem porque eu não contei. Eu fui ver a banda e tem umas 2 semanas, 3 semanas, né? Sim, sexta-feira, 3 sextas. Olha, é difícil um lugar com os colaboradores. Eu fui tão bem atendida, mas eu fui tão bem atendida, eu falei, eu preciso falar isso para depois. Fui muito bem atendida, eu amei. Então, o que vocês estiverem fazendo, continuem fazendo, porque foi um atendimento bom, foi leve, foi gostoso, sabe? Porque tem gente que te atende até com uma cara feia. Muito bom que vocês estiverem fazendo em relação a isso, parabéns. Mas vai muito dos colaboradores também, né? Assim, o Du, eu conheço ele há mais de 20 anos. O Beto, que trabalha no bar, nos dias de maior movimento, eu conheço ele há mais de 30 anos. Eu já levei ele para várias empresas que eu trabalhei. Eu levava ele para trabalhar como barman. São amigos antes de ser parceiros, né? Agora, né? Quando a gente teve que viajar, eu deixei o Beto responsável pelo bar. Ficou uma semana. É uma pessoa que eu confio plenamente e até pelo tempo de amizade que a gente tem. Então essas pessoas, elas acabam tendo uma visão do bar que eles sabem que é importante que o bar dê certo, até para eles manterem o serviço e pela amizade que tem com a gente mesmo. Então eles tomam dores, eles se preocupam, eles ficam de olho, eles querem ver o cliente ser bem atendido, eles querem vender bem, querem vender com qualidade. E isso é importante pra gente. E o ambiente, ele gera o colaborador. Então se você chega num ambiente onde tá todo mundo de cara fechada, todo mundo atendendo mal, você vê que o garçom não quer atender, mesmo que você entre motivado, você desanima. Sim. Entendeu? Então, ou você entra no clima desses colaboradores, ou você sai da empresa. E quando você entra num lugar que tá todo mundo sendo elogiado, todo mundo correndo de um lado pro outro, atendendo, dando risada, brincando, fazendo story de banda, tirando foto com o cliente no meio da noite, você entra no clima. Você acaba... A Duda tá com a gente há mais de um ano e pouquinho, e assim, ela se diverte trabalhando, ela tá o tempo inteiro dançando. Entrou agora a menina nova também, você vê, olha, ela não tá atendendo, ela tá dançando, tá andando de um lado pro outro. Então é gratificante pra gente isso, né? Até porque a gente passou boa parte da nossa vida fazendo o que eles estão fazendo hoje. Então a gente sabe que não é fácil também. Só que se você não se divertir fazendo, acaba perdendo a graça. Sim. Tem que trazer essa leveza, ainda mais lá para aquele ambiente que a gente tá trabalhando na diversão dos outros, né? E as pessoas estão indo lá para se divertir, né? Exatamente. Não, mas foi muito o que vocês estiverem fazendo, continuem. E é bem engraçado, né? Alguns clientes chegam lá, né? Assim, ficaram íntimos mesmo, né? Dos colaboradores. E às vezes chegam, cadê o fulano? Cadê, né? Eles perguntam, né? Até assim, falam, poxa, né? Fala, caramba, o cara já chega assim, cadê o Du, né? Cadê a Duda e tal, não sei o quê. E aí pergunta de outros também, né? Enfim. E é muito legal isso, porque eles reconhecem essas pessoas como uma extensão mesmo da empresa, né? Como uma extensão do nosso negócio, né? Que eles fazem parte também. E isso pra gente, e essa longevidade deles, né? Assim, como a gente sempre trabalhou muito, né, com o público, né, tanto o Márcio como eu, mais de 20 anos a gente já trabalhou, a gente sabe como que hoje em dia é muito difícil, que o turnover nas empresas é muito alto, né, que é uma dificuldade você manter as pessoas, reter talento, né, enfim. E se você não tornar esse ambiente propício para que, claro, as pessoas trabalham muito pela questão da remuneração também, é óbvio, né, porque precisam pagar as suas contas. Mas se você não tiver um ambiente saudável, né? Se for insalubre para o trabalho, né? Nesse sentido dessa pressão desenfreada, da cobrança sem dar condições, né? Então aí fica muito difícil mesmo, né? E felizmente lá a gente tem conseguido dar isso talvez, e as pessoas são muito longevas lá, né? Isso facilita demais, né? Então eles já estão muito inseridos, então quando a gente precisa de repor alguma peça, de alguém que sai, a gente tem colaborador que saiu, que não está mais lá por questão de mudança da cidade até. Que até hoje a gente é amigo, né, em rede social e tudo, e manda mensagem, e fala, pô, quando eu voltar para Rio Preto, eu vou voltar aí para vocês, aí, ó, guarda a minha vaga aí, porque, que legal. Né, a gente tem um colaborador lá que saiu, deixou de trabalhar lá conosco, mudou, né, pro Rio de Janeiro, né,
Pronto, Lá pra aquelas bandas lá. ele sofreu uma promoção. Já da mandou empresa. mensagem que dia 12 de outubro ele tá aqui no Preto, ele vai hoje, então assim, e começou como cliente lá, né? Ele foi como cliente, gostou tanto do bar, se identificou, falou, cara, quero trabalhar aqui. Já aconteceu isso com duas pessoas que trabalharam lá no bar, que foram como clientes, uma delas é o Glauco, né, amigo nosso. Ele foi como cliente, falou, cara, sensacional o bar. Ele falou, quero trabalhar aqui. Falou, tipo, nem precisa pagar assim, brincando. Me paga em bebida. Me paga em bebida. E aí, assim, eu não acreditei que ele deu o telefone mesmo, passou, e as coisas aconteceram 2 semanas depois, precisou, falei, vou ligar para aquele rapaz, né, vamos ver, né. Liguei, ele falou, eu vou trabalhar. E ele ficou lá com a gente lá uns 8, 9 meses lá. E deu certo. Deu certo, assim, poxa, super amigo e Nunca tal. tinha trabalhado de garçom. Nunca tinha trabalhado, tipo assim, foi muito... E... assim, interagia com todo mundo, e aí ele trabalhava numa empresa de urno, né, essa empresa promoveu ele para uma outra unidade, né, enfim, ele teve que mudar de Rio Preto, mas até hoje ele fala, pô, eu queria voltar para ele foi no bar avisar a gente chorando, foi lá, a despedida dele foi no bar, né, ele fez a despedida dele lá, chorou, fez a despedida lá no bar, lá, foi super legal, então pra gente, assim, isso não se paga nem nada, né, enfim, é muito bacana, muito bacana. Mostra que tá dando certo, né? A gente fica contente com isso. Tem drink personalizado? Por exemplo, pro temático, no caso. A gente sempre tenta criar de acordo com as tendências. Então, por exemplo, o Halloween. A gente criou o Dark Shot, que era um drink pro Halloween. A galera gostou, ele ficou fixo no cardápio. Ficou fixo. Aí, o ano passado, teve a trend da Barbie. Criamos o Barbie Drink. A galera gostou tanto que entrou e ficou no cardápio. Pra esse Halloween agora. Agora, pra esse Halloween, a gente vai criar alguma coisa se ficar... A gente criou os shots do Deadpool e do Wolverine. Você tá brincando. Que é um shot amarelinho e um vermelhinho. Então, você compra, já vem os 2 shots. Você comprou um, vem os 2. Que da hora. É o shot em dobro, né? Já vem a duplinha ali, né? Então, a gente sempre tá procurando inovar nessa parte. A gente personaliza de acordo com o que tá chamando a atenção no momento. Eu sempre estou de olho em lançamentos, assim, colocamos uma caipirinha de paçoca, agora vai entrar caipirinha de açaí, vai entrando sempre. Como o nosso cardápio ele é muito fácil de mexer, a gente consegue lançar. Deu certo? Fica no cardápio. Não teve uma saída tão legal? Pode tirar. E a gente sempre está tentando, pelo menos a cada 2, 3 semanas, lançar um drink novo, uma coisa nova, diferente. Mas aí, você que faz os drinks e a outra parte, a de alimentação, você também que vai escolher? Aí é mais a parte do Wagner. Sim, eu dou mais pitaco. Ele experimenta, né? Ele experimenta. Faz os testes comendo, né? E acaba também seguindo, tem temática, acaba seguindo um pouco menos, porque em prato, o drink dá para você personalizar, né? Um pouco mais, né? Mas a gente pega essa tendência mesmo também de, assim, o que é tradicional de vendas, né? Enfim, corriqueiramente em bares e tudo. A gente sempre tá buscando alguma novidade também para incrementar no próprio cardápio, para trazer uma exclusividade, né? Para o cliente falar, poxa, eu quero comer tal coisa, pô, lá no 8 Bits tem isso, é muito bom, isso né? É verdade, né? Isso ajuda, né? Exato. A gente tem alguns pratos lá nesse sentido, assim, né? Um bolinho de lombo suíno defumado, que assim, ele é maravilhoso. Tem algumas coisas lá, tem um provolone lá também, empanada milanesa lá também, que é muito bom também. Ele tem o sabor do defumado, que é fantástico, o jeito que a gente faz lá, né? Então, você até encontra esse tipo de prato em outros restaurantes, mas às vezes não as características não da mesma forma que é feito lá. Exato, exato. E essas combinações mesmo do prato. Mas os carros-chefes do bar, principalmente, é a questão dos drinks, né? Que é o que o pessoal mais gosta mesmo. E o que dá para personalizar e variar mesmo mais, né? Os pratos, eles são meio que um complemento e muito no tradicional, né? Você não pode errar, né? Tem que ter frango, batata, né? Tem que... Exato. A galera come. A diferença, o que o Wagner optou de fazer no cardápio lá, que deu certo pra gente, é que a gente tem uma variedade muito grande. E tudo que tem no cardápio sai. Então, assim, você tem 3, 4 tipos de pastéis. Então você fala assim, vende muito pastel de queijo? Vende, mas vende um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Vende de pepperoni, vende de carne, vende de queijo, né? Então, varia dentro do... 2, 3 tipos de batata. Você tem algumas porções que acompanham batata, algumas porções não acompanham. Você tem 3, 4 tipos de chapa. Então você tem um grande leque de produtos para os clientes, sem a gente ter que trabalhar com um grande leque de estoque, né? Porque a gente consegue fazer um quebra-cabeça desses itens e criando novas porções de forma a agradar a todo mundo. Então a gente tem... E sempre dessa pegada mais de comida de boteco mesmo, assim, uma porção aperitiva. A gente não tem refeições na casa. Exato. Apesar de tem porção lá que em 2 pessoas dá para levar de mistura por uma semana em casa. Exato, mas a gente não tem enxoval de louça para pessoa, né? Não é um jantar, né? É muito mais alguns aperitivos, apesar de ter essas chapas de carne que comem 4 pessoas até, né?
porções bem maiores. Mas o que a gente quis fazer é isso mesmo, né? Como a gente sempre trabalhou com alimentação e tinha muito isso, né? É imobilizar a menor quantidade possível de dinheiro, né? Eu preciso de fazer girar muito rápido mesmo, né? Principalmente pela quantidade de dias que a gente trabalha no bar, né? Então, de fazer de um limão uma limonada, mais ou menos isso, né? Então, eu tenho esse tipo de item aqui, de insumo, o que eu posso derivar dele, né? Então, se eu tenho a batata, eu faço batata com frango, aí eu tenho isso aqui, eu tenho o peixe, aí eu posso fazer esse tipo de prato, aquele outro tipo. Então a gente sempre está e testando, tipo, o que não está saindo menos, a gente tenta forçar a venda para ver se não é a oferta que não está acontecendo, se o cliente não está enxergando ele dentro do cardápio, ou se simplesmente mesmo, às vezes, a precificação não está legal, ou o cliente não quer mesmo. Porque acontece isso mesmo, às vezes, de ter um tipo de prato que o cliente gosta de comer, às vezes, em outro lugar. Tipo, eu tenho um exemplo, não que aconteça conosco, mas às vezes o cliente gosta da panceta do bar tal. Então ele vai lá no meu, ele não vai comer essa panceta mesmo, porque quando ele vai lá, ele come outro prato, né? Então a gente procura ficar identificando isso assim, né? Ali no dia a dia, ali mesmo, né? De acordo até com o fluxo de venda, gerando curva ABC de venda, né? Nos relatórios, quando a gente vai fazer, né? Observando, para ver, falar, esse item aqui talvez, essa semana, por coincidência, eu tava falando com o Márcio, falei, acho que a gente tem que diminuir alguns itens aqui, né, a gente nos bate-papos ali mesmo, né, enquanto tá rolando o som lá e tal, ele tá ali no caixa, eu tô ali no balcão, falo, acho que eu vou diminuir 2, 3 tipos de porção e vamos incrementar essa daqui, pra gente dar essa repaginadazinha mesmo no cardápio. Até aquilo que eu disse, né, pro cliente que tá lá já corriqueiramente, para ele ver novidades, né, falar, apareceu um negócio diferente aqui, o que é isso aqui, né, igual a gente recentemente colocou algumas coisas. A gente vai fazendo esse giro no cardápio, que é normal. E depois, com o tempo, até volta, né? Esse mesmo prato que eu tirei, de repente, daqui 4 meses, 5, agora eu coloco de novo no cardápio, né? Enfim, como a gente não tem essa cozinha, né? Não é uma cozinha totalmente requintada, como são pratos mais aperitivos, então eu acabo fazendo esse rodízio mesmo, né? De itens que entram, fica mais numa época sazonal, saem, né? Acaba voltando pro cardápio. Vocês pensam em tudo. Sim, sim. Vocês fazem consultorias ainda, né? Mesmo vocês têm um bar e são empresários, empreendedores e ainda fazem consultoria. Como vocês equilibram isso? Como vocês conseguem administrar tudo isso, gente? Fala sério. O nosso dia tem umas 48 horas. Né? Então, o que você faz da meia-noite às 6? A gente procura intercalar. Essa bagagem toda, os né? Dois os dois nós realizamos, né? E o Márcio chegou a fazer até em outros restaurantes mesmo, né? Fora. Eu acabei ficando ligado um pouco, né? Ao meu antigo trabalho, né? Em virtude do tempo que eu permaneci lá. Ainda, né? Estava lá ontem numa reunião, né? Hoje, durante o dia, ainda não... Muito hoje em dia acaba resolvendo pelo telefone mesmo, né? Então a gente acaba, assim, tem uma facilidade até grande, né? Como eu disse, né? Assim, eu sem precisar de um papel, caneta ou até mesmo uma planilha de Excel, na cabeça, às vezes eu já vou fazendo a conta do custo de algum produto. Então, se eu sei que já custa 30 e poucos reais a mussarela, eu falo, vai 200 gramas, já dá 7 reais de mussarela, se eu coloco... Então, para mim, é muito rápido isso, é aquilo que eu disse, são mais de 20 anos fazendo isso, né? Então, me formei dentro disso, né? Dentro de cozinha, e aí, com o tempo, depois passei a me especializar ainda mais na questão dos números, né? Então, para mim, surge com uma facilidade muito grande, né? Talvez, para alguns é um pouco mais complicado essa parte, mas, então, para a gente encaixar isso no nosso momento ociosos, assim, vamos dizer, foi uma maneira de a gente continuar exercitando isso, fora do nosso negócio mesmo, né? Porque, primeiro, que abrange o network, né? Eu acho que é super positivo nesse sentido, assim, né? A gente tentar contribuir e ainda trazer ainda mais renda para a gente também, né? O que facilita, né? Então, tudo que a gente pode fazer nesse sentido, assim, exato. E você, Márcio? Como consegue administrar tudo isso? Fazendo o que gosta, né? Não tem jeito. A minha consultoria ela é mais voltada para a parte de bar, elaboração de cardápio, treinamento de atendimento. Até poderia dar outras consultorias mais voltadas para a parte de gestão, mas eu prefiro mais essa parte, eu gosto mais, né? Então, elaborei cardápios de bares de Novo Horizonte, de hotéis aqui de Rio Preto, agora da própria pizzaria que a gente trabalhava, a gente foi lá montar vocês não param, hein, gente? É bacana, assim, é corrido, mas é gratificante, né? Você vê o resultado, né? Aparecer é bem legal, você né? Você pegar o relatório de venda de um mês, você vê que teve crescimento de um mês para o outro, quanto que cresceu, quanto que vendeu, o atendimento que a galera começou a elogiar, isso daí faz diferença. E vocês dois sempre estão lá juntos ou sempre tipo, não, espera, hoje o Márcio fica, hoje eu vou cuidar da outra parte? Não, todos os dias a gente tá lá. Tá junto. Exato, todos os dias, né? E desde quando o bar abriu, sempre teve só por um final de semana, né? Na verdade nem foi o final de semana,
A gente tirou 4 dias de férias aí nesses 2 anos. Peraí, em 2 anos vocês só tiraram 4 dias de férias? Né? Então, gente, vocês viram que é ser um empreendedor, empresário, em 2 anos vocês tiraram 4 dias de férias. Foi de domingo a quinta, né? De domingo a quinta, Foi de domingo a quinta de vocês. Que a gente se ausentou, mas nos outros dias todos a gente tá lá. Pior que no quarto lá do hotel lá, a gente chegava na segunda-feira colocando os boletos em cima da conta, tem que pagar esse boleto. A gente levou os boletos, é verdade. A gente levou os boletos. Tem que pagar esse boleto. Você levou? Tem que fazer pedido de tal coisa. Falar, liga pra fulano, pergunta quanto que tem de tal coisa que eu tenho que pedir. Não tava de corpo físico aqui, mas a cabeça não saía do negócio. Tava trabalhando ainda. O funcionário chegava a falar, pelo amor de Deus, para de me ligar, você tá de férias. Deixa que eu me Deixa eu quieta aqui. Quais as características que fazem de vocês uma boa dupla de sócios? Porque vocês são uma excelente dupla. Às vezes não dá certo, né? Tem sempre aquele, não dá certo por divergência de opinião. Mas funciona muito bem com vocês, né? Como que funciona? Como vocês administram isso? Como faz funcionar? Como é você fazer? Porque eu acho que tem casos de bons amigos que não dão certo em sociedade. Tem casos de pessoas que não têm muita amizade, mas dão certo em sociedade. É que o meu caso do Wagner, a gente trabalhou muito tempo junto, a gente trabalha junto até hoje, e o fator predominante, primeiro é o respeito da ideia de cada um. Assim, quando ele fala alguma coisa, eu escuto e acabo. A vantagem é que geralmente um concorda com o outro. Sim. O problema não é nem aceitar alguma coisa discordando. Geralmente a gente concorda entre si. E o fato de trabalhar muito parecido, né? A forma de lidar com as coisas é muito, muito parecida. O Wagner é um pouco mais centrado, mais organizado. Eu sou um pouco mais impulsivo, um pouco mais... Eu sou a parte mais emocional, ele é mais a razão, assim. Só que quando eu falo que quero fazer alguma coisa, às vezes ele chega e fala, não é melhor esperar um pouco, vamos fazer tal coisa de tal forma? Eu falo, é verdade. E às vezes ele quer fazer e fala, não, velho, tem que fazer, vamos arriscar que dá certo. Um acredita muito no outro, eu acho que isso faz total diferença. Mas vocês consideram trazer novos sócios pro bar? Não. Não. Vocês? Não. A gente já, por alguns momentos, já foi até convidado para fazer essa parte de expansão do bar, né? Alguns clientes, quando começaram, principalmente mais lá no primeiro ano até mesmo, né? A gente fala do primeiro ano, parece que tem bastante tempo, mas 2 anos, né? Mas 2 anos nesse mundo de empreender é uma vida, né? E de alguns clientes, né, que iam até o bar, falou, pô, esse é um modelinho muito legal para franquear e tudo. Então, assim, se a gente viesse a trazer nessa unidade, não, né? Assim, a gente até pensa em expandir no futuro, né? Enfim, eu acho que é o natural, talvez, da maioria dos negócios, né? Depois desse crescimento, maturação, consolidação, é essa questão da expansão. E franquias é um caminho desse, né? Eu acho que principalmente de crescimento mais rápido, assim, né? Como a gente também trabalhou já, né? Em lugares onde foram franquias, então a gente também entende pouquinho ali. Vocês entendem muito de muita coisa, né? Isso facilita, né? Bastante. A gente já vivenciou bastante isso, assim, né? Muitas das coisas que deram certo, algumas das que deram errado. Claro que quando é no negócio da gente, né? Pra mim, assim, eu inaugurei na minha vida profissional mais de 70 estabelecimentos, né? Eu trabalhei apenas em 2, mas esses 2 eles trabalharam com processo de expansão. E no total eu inaugurei mais de 70 casas, né? Mais de 70 pizzarias, né? Especificamente. Mas quando eu fui inaugurar o meu... Então eu achava que sabia tudo, né? Assim, nossa, eu falei, não, mas aqui vai ser no dia e fiz checklist e as coisas, documentação que já até tinha e tal, né? Que você acaba aproveitando. Mas quando você vai fazer no seu é muito diferente. Quando é o teu nome que tá ali, eu tô falando, quando você é frente mesmo do negócio, né? E por isso que até quando a gente foi procurado para essa questão da expansão, e aí o Márcio, como ele disse, né, ele falou, não, vamos lá, a gente chegou a visitar até, né, o pessoal que fazia a parte de expansão, tudo, não, a gente vai fazer, o Márcio já estava rascunhando, já estava com papel, já, não, aqui nós vai fazer assim, a primeira unidade vai ser em tal lugar e tal. Eu falei, calma, né, vamos com calma, porque a gente precisa maturar o nosso negócio mesmo ainda, fazer ele se consolidar cada vez mais, né, para depois a gente expandir, né? Então, trazer alguém para o negócio atual, não, né? Mas, assim, talvez investidores, né? Para novos negócios, né? Como eu disse, né? Essa questão, acho que do networking é o que faz acelerar negócios mesmo, né? E você abrir mão de parcela para ganhar no volume, eu acho que faz parte do negócio do business, né? Então, assim, claro que num futuro, né, a gente pode pensar, assim, em talvez ter algo nesse sentido que vai nos ajudar muito mesmo, né? Porque se a gente achar alguém ainda que tem esse mesmo perfil, que talvez tenha essa essência mesmo que a gente tem, né? A gente sempre foi muito mão na massa, principalmente, né? Enfim, de ambos e trabalhar doente, de estar, exato, raiz, né? Como você não disse. é o Nutella. Exatamente.
Mas hoje pensar para o negócio ali, eu acho que nem caberia também, assim, né? Ainda é um empreendimento pequeno, né? No sentido de que não cabe um terceiro ali mesmo, né? Então, da forma que tá bem aí. Planos para o futuro para o Bar 8 Bits? Eu acho que grande parte mesmo é essa parte da expansão, consolidar a marca, criar uma marca mesmo, né? O Bar 8 Bits ser reconhecido de forma regional aqui e ser um case, virar um case de sucesso, né? Assim, pra gente ele já é um case de sucesso, mas ele tem que crescer ainda, ele tem que se solidificar. E é esse trabalho que a gente vai fazendo degrauzinho por degrauzinho. A ideia é que a gente tem o 8 bits, o 16 bits, o 32 bits. Eu tenho mais 2 perguntas. Quem criou o nome? Da onde veio o nome 8 bits? Quem foi ideia sua, Márcio? Foi. Eu imaginei. A ideia do 8 bits remete aos videogames, né? Então, assim, uma ideia mais anos 80. Depois vieram, que eram os Nintendinhos, o Master System. Nossa. Foi o comecinho dos videogames aqui no Brasil, né? Depois vieram os 16 bits, que já era o Super Nintendo, Mega Drive. Então, quem sabe a gente abre um bar maior, vira o 16 bits, né? É verdade. O 32. Tem muita coisa ainda para fazer. Dicas, já aproveita que a câmera tá com você. Qual dica você dá para quem tá pensando em fazer exatamente o que vocês deixar de ser CLT para empreender? Primeiro, você tem que ter uma esposa igual a do Wagner ou ser solteiro. Não tem casamento que aguenta isso, pelo amor de Deus. Tem que estar bem estruturado. Tem que estar bem estruturado. É verdade. No meu caso, eu sou solteiro, então é mais fácil. Foi fácil administrar essa parte. O Wagner tem ele que ajuda muito, então também é um pouco mais fácil. Não é fácil, é gratificante. Você perde noite de sono, você se preocupa, você fala, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou voltar a trabalhar para outro, que eu vou ganhar mais do que eu tô ganhando com o bar e vou ter menos dor de cabeça. Mas é aquela questão do sonho. Você, como CLT ou como empregado, funcionário de algum lugar, você tem uma certa estabilidade, mas você tem um crescimento limitado, né? O teu crescimento depende do teu patrão enxergar isso. E o bar, a gente tem a possibilidade de crescer. É essa possibilidade que faz a gente continuar caminhando, enfrentando as dificuldades e perdendo noite de sono, mas fazendo aquilo que eu particularmente sou apaixonado pelo que eu faço, eu sempre gostei de trabalhar com bar e restaurante, tenho certeza absoluta hoje, com 100%, que o Wagner também ficou encantado com esse segmento, porque é um segmento apaixonante. Ele mesmo fala que no restaurante é um pouco mais informal, né? Você vê o cliente, ele tá lá toda semana, você não sabe o nome dele, você só dá bom dia, boa tarde, boa noite, foram bem atendidos, gostaram. O bar não, você cria vínculo com pessoas, você conhece gente o tempo inteiro, você faz churrasco com pessoas que você conheceu no bar, chama para festa, para confraternização. Então é um ambiente bem, bem diferente. A contrapartida é desgastante, você vira teu mundo de ponta cabeça, você vai trabalhar à noite. E o funcionário que trabalha à noite, trabalha só à noite. A gente trabalha à noite, trabalha de dia. Às vezes sai do bar 4 horas da manhã no domingo, 9 horas da manhã na segunda eu tenho que estar lá. E 9h30 eu já tô ligando pro Wagner também. E ele tá desde as 8 acordado fazendo alguma coisa. Mas eu não me arrependo do que eu faço. Então, vale a pena. E essa questão que eu comentei, né? Deixar de viver o sonho dos outros para passar a viver o seu, né? E eu acho que nada mais gratificante do que quando você vai vendo esse crescimento mesmo, né? Às vezes ele pode ser mais acelerado ou menos. Como eu mencionei também, o tomar risco vai sempre fazer parte, né? Então é preciso arriscar. Vida, né? É preciso arriscar. Se ficar esperando o momento certo, eu acho que assim, acaba nunca chegando, né? Como eu disse, né? Eu trabalhei em 2 lugares a minha vida toda, 10 anos, mais de 10 e 11, né? Que é cara mais seguro do que eu, né? Assim, para mim sair da minha zona de conforto foi uma dificuldade. Então, nada mais do que alguém que esteve nesse papel assim, e eu ouvia muito isso mesmo, né? Sempre li bastante sobre isso e ouvia bastante. A pessoa sempre me arrependi de não ter começado antes. Eu falava, mas se não tiver tudo ajeitadinho, não dá para começar, né? Você sempre fica pensando isso, né? De falar, não, mas eu tenho que ter o detalhe disso, e ter o cardápio certo, ter o nicho certo, e aí será que vai dar? Você mesmo já fica criando esses empecilhos dentro da cabeça mesmo, né? O maior desafio tá aqui dentro, né? Então, eu acho que é o acreditar.
Se vai dar certo ou não, é só fazendo para saber mesmo, né? Então, claro, precisa de ter planejamento, né? Às vezes, conosco aconteceu de muitas coisas darem muito certo. A gente foi muito abençoado de muitas coisas acontecerem de uma forma, assim, muito natural, meio que por osmose, foi indo e foi caminhando, e o que não estava dando aqui a gente mudava e foi sendo muito assertivo. Então, eu acho que Deus tem uma parcela de participação muito grande nisso, né? Enfim, mas eu acho que é o arriscar, é ir atrás mesmo, vai atrás do sonho, enfim. Faz o planejamento que for necessário, mas tem que se arriscar, né? Senão não vai saber nunca. E tá dando certo, Graças né? Tá a Deus, maravilhoso. graças a Gente, Deus. então vamos lá. Nós estamos nas plataformas de áudio. Quais são as redes sociais, endereço? Quinta-feira é dia do karaokê. Toda quinta é o Toda karaokê. quinta-feira, nossa. Toda quinta é o karaokê, maravilhoso. Tem bastante promoção de cerveja, tem promoção de caipirinha, de gin. Enfim, as quintas é os dias que a gente trabalha as promoções lá no bar. As quintas e alguns domingos Mas essas também. essas promoções vocês colocam em rede social antes ou fica isso. lá no dia? Não, coloca em redes sociais também. A gente divulga, né? A gente toda semana, todo domingo a gente solta a agenda da semana seguinte. Tá. E aí nos flyers, né, dos shows a gente já coloca as promoções que vão estar rolando, né, na semana seguinte. Além de alguns vídeos, reels, né, que a gente tem nas redes sociais também. O Instagram do bar é 8bitsrp.bar, né, para quem quer nos seguir. E a gente tem também o Facebook também, mas no Instagram que a galera gera mais interação mesmo ali, né? Hoje em dia, a gente até tem o TikTok também do bar e tudo, mas a gente volta muito para essa questão do Instagram mesmo, que é onde a gente publica. Exato. E a gente está localizado na Rua Independência, 2273, na Boa Vista, né? Um local bem central da cidade. É fácil estacionamento. É fácil estacionar, isso é porque verdade. é tudo área comercial na frente do bar, então para estacionar é bem tranquilo ali e na os frente. dias ali. de funcionamento? De quinta a domingo, o bar abre a partir das 18 horas, né? Sempre. De domingo e de quinta-feira começa às 9 horas, né? O karaokê às quintas às 9 e os shows no domingo, exceto quando tem evento que a gente começa mais cedo, né? No último dia, no dia 29 de setembro, como a gente vai ter o evento do bar do aniversário, vai abrir às 4 horas da tarde. Mas fora isso, em dias normais, sempre é bom dar uma olhadinha na agenda. E de sexta e sábado, a banda começa às 10 horas da noite, né? Sempre é em torno de 2h30, 3 horas de show, né? Com intervalozinho. Então é bastante show pra galera curtir a noite toda, mesmo depois que o show termina, o bar continua aberto ainda também, a galera fica por lá. Aí é o momentinho de final de noite que a gente também dá uma sentadinha com os clientes lá. A também, resenha. Que é a parte bacana também. Enfim, a gente convida todo mundo lá para ir nos fazer a visita lá, que a gente vai ficar bastante feliz. Gente, vou colocar no geral. Então eu quero agradecer ao Márcio, ao Wagner por aceitarem o convite para poder vir aqui falar um pouco da história de vocês do Bar 8 Bits. Eu achei maravilhosa e super indico, tá? Na descrição desse vídeo vai estar o endereço, vai estar a rede social, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Vamos colocar os horários de atendimento também, ok? Para vocês ali na descrição do vídeo. Agradecer muito, foi maravilhoso. A gente que agradece. O bate-papo fluiu super bem. E eu vou lá um dia cantar Mulher de Fase, porque você falou que tem como? Amanhã já. Olha, se eu não gravasse amanhã, eu juro que eu iria. Mas qual que é o horário que começa? 9 horas. Eu termino a gravação umas 9 e pouco. Vai até meia-noite e meia. Não, mas vai até meia-noite e meia, né? O bar abre às 18 e o karaokê às 9 até meia-noite e meia. Vou procurar quem vai comigo cantar amanhã. Chama a Áurea que ela vai. Vou chamar a Áurea. A Áurea, ó, você viu, né? Chama a Áurea que ela vai. Áurea, vamos amanhã. Bom, gente, realmente agradecer, foi muito bom. Eu espero que, 2 anos está se fazendo agora, eu espero que seja assim, infinito. E você tá convidada para o aniversário do bar, né? Então já não tem aqui na agenda. Presença obrigatória. Verdade. Dia 29. Pode deixar que estarei lá. Depois eu vou dar uma olhada na agenda. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Gostei muito. Vocês passaram muitas informações para o pessoal que quer empreender aí. E é uma história muito bonita de vocês. Parabéns mesmo e muito mais sucesso. Obrigado. A gente que agradece o espaço, a oportunidade. Muito feliz de estar aqui. E aguarda todo mundo aí que estiver assistindo para ir lá no bar também nos conhecer, lá nos prestigiar. Mas claro, gente. Então vamos lá. Estamos finalizando esse podcast da DLG Media, falando sobre empreendedorismo ali do pessoal do 8 Bits. Tá bom? Todos os detalhes vai estar na descrição deste vídeo, ok? Sigam a 8 Bits, sigam aqui da DLG, o Tagarelante, o Rota e por aí vai, ok? Muito obrigada para quem ficou até aqui, um beijo e até mais.